Então, nós hoje vamos tratar desse livro aqui, Reformando Casamento. É um livro já bem conhecido, foi o primeiro livro da série publicado pela editora Cliri, essa série que nesse momento já está no seu 6º livro, né? Então, quem ainda não conhece a série de livros sobre família de Douglas Wilson, então, Reformando Casamento é, na verdade, o primeiro de uma série. Se não me falha a memória, a previsão é de que serão lançados 9 livros nessa série. Tá bom? Sexto não, na verdade foi publicado agora o 7º livro. O 6º foi aquele Sua Filha em Casamento. E agora, o último agora, foi aquele Firmes na Promessa, né? Então, nós temos 7 livros, faltam 2 ainda para completar essa série. Esse livro eu vou colocar para vocês aqui o link da Livraria Reformada 5 Pontos, que é o nosso parceiro aqui no programa, e eu vou colocar o link aqui da coleção completa com os 7 livros. Depois eu coloco aqui o link também deixa eu botar aqui do livro, particularmente do livro Reformando. Deixa eu pegar aqui. Ok, então deixa eu pegar aqui só o link do livro Reformando Casamento. Então vocês podem, a partir daí, até aproveitar e recomendar e enviar para mais alguém. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma olhada rápida nos tópicos desse livro, é mais como tipo de apresentação do livro, porque o tema realmente é um tema muito importante. É começar pelo título do livro, é um título sugestivo, Reformando o Casamento. Talvez algumas pessoas ainda não são casadas, outras talvez sejam casadas e talvez pensem, bom, não, meu casamento está bem, então eu acho que não precisa mexer com o casamento. Mas esse título aqui lembra aquele princípio reformado, pelo menos aqueles que estão nos acompanhando, que são de uma tradição reformada, conhece já aquele princípio de igreja reformada sempre reformando. Não é que a igreja nunca alcançou uma reforma e precisa sempre de mais, mas é a necessidade de a igreja reconhecer os seus desvios, suas fraquezas, seus afastamentos e a necessidade de retornar cada vez de novo para os princípios da palavra de Deus. Assim também o nosso casamento. No nosso casamento, nós experimentamos fraquezas, nós precisamos de aperfeiçoamento. Então, o nosso casamento precisa de reforma. Não é que ele não esteja bem, mas ele não alcançou a sua perfeição e muitas vezes nós experimentamos relativos declínios. Temos de reconhecer isso. Até as melhores famílias apresentam os seus momentos de fraqueza, de dificuldades. Então, Reformando o Casamento é uma sugestão de que nós possamos colocar sempre o nosso casamento nas bases bíblicas. Esse é o propósito do livro e eu acho que Douglas Wilson consegue fazer isso muito bem. Então, explicado sobre o título, deixa eu dizer mais uma coisa. Douglas Wilson tem uma coisa que eu particularmente gosto, talvez alguém lendo o livro de vez em quando pode até travar, pode até discordar e achar que ele está exagerando, e talvez, de vez em quando, ele exagera mesmo. Mas mesmo nesse exagero, você pode ainda tirar proveito. E ele também usa linguagens bem fortes, às vezes, especialmente em alguns livros da série. Por exemplo, aquele livro Fidelidade, é um dos livros da série, ele realmente usa palavras bem fortes com os homens mesmo, direcionado para os homens mesmo, que a gente tem que ser homem bíblico. Não é machão lá fora, machão dentro de casa e brigão com a igreja e diante dos outros lá fora vira uma moça. Não, nós temos que ser realmente um marido bíblico para as nossas esposas, mas também está pronto a proteger nossa família de todo tipo de violência e de ensino pervertido também, que muitas vezes entra no nosso lar. Então, é um livro importantíssimo. Então, eu vou rapidamente aqui tocar. O
Os nomes, os títulos que eu vou tratar aqui não são exatamente como estão no livro, não. Se você tem um livro aí e está acompanhando, você vai ver que os nomes que eu dei aqui em cada um dos títulos foi um pouco diferente do dele, e é somente para sintetizar ainda mais aquilo que ele já colocou aqui no livro. Então, o primeiro capítulo, ele fala sobre as doutrinas, porque um lar, um casamento bíblico, ele tem que estar fundamentado nas doutrinas. Sem conhecimento bíblico, sem conhecimento de Deus, esse casamento não pode refletir Deus. O segundo capítulo, ele vai falar sobre a estrutura pactual do casamento. Então a gente volta lá para o Éden. No capítulo 3, deveres e privilégios no casamento. O capítulo 4, o amor verdadeiro, que não é aquela paixão inicial que muitas vezes marca os relacionamentos, mas o princípio do compromisso mesmo aqui. No 5, sobre disciplina. 6, tentações. 7, intimidade. 8, filhos. Filhos aqui é mais particularmente no sentido de o filho como bênção, como herança do Senhor, geração de filhos. E de vez em quando Deus não concede filhos a alguns casais. E então o final com divórcio e casamento. E novo casamento. Então, eu não vou entrar sobre cada um desses pontos para falar demais. Eu posso colher, inclusive, alguns comentários de vocês que estão acompanhando a live nesse momento. Aqueles que já leram o livro, se puder colocar suas impressões aqui, os seus comentários, o que você achou do livro. Se você ainda não leu o livro, eu quero realmente, mais uma vez, recomendar fortemente para você. Essa série realmente ela é muito boa. Mas esse primeiro livro realmente ele coloca um fundamento importante. Ele trabalha de natureza mais abrangente sobre o casamento. E então em cada um dos outros livros ele trata aspectos mais particulares do casamento. Tá certo? Então, começando aqui, deixa eu só ver quem está conosco aqui, que chegou depois. Deixa eu ver mais aqui. Nós temos Márcio Anilo Souza. Graça e Pai, pastor Lúcio, boa noite. Boa noite, meu irmão. A irmã Diana Souza, que também está sempre acompanhando aqui o nosso programa. Ela que é da Igreja Reformada lá do IPSEP. Hoje de manhã eu estava dando aula no IJC e pude conversar também um pouquinho com o seu pastor, o pastor Lailton. Ô, irmã, hoje ela não está no Instagram. Ela está perguntando aqui se também está no Instagram, porque eu estou sozinho, estou fazendo a transmissão aqui de casa, não estou com os irmãos que auxiliam lá, né, que também fazem a transmissão pelo Instagram. Hoje era a intenção, mas acabou não sendo possível, tá bom? A gente está só aqui pelo Facebook mesmo. Se depois precisa compartilhar para alguém que não está no Instagram, a gente depois vai compartilhar o vídeo, tá certo? Ok, então vamos dar prosseguimento aqui. Então, sobre doutrina. Isso é muito interessante. Aqui em Caruaru, nós estamos fazendo um estudo com homens para falar sobre liderança, começando com a liderança no lar. Então, a ideia mesmo é um estudo de liderança geral. A gente sabe que desse estudo saem princípios que vão ser usados e empregados na igreja, mas saem realmente da casa, do homem dentro da sua casa, porque o próprio apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo 3, quando ele fala sobre os requisitos para o homem que vai servir na liderança da igreja, ele, em boa medida, usa o lar como um testemunho em favor daquele homem que vai servir no ofício. Então, você pode observar ali que quase todos os critérios são verificados no lar, né? No ambiente da família, no testemunho da sua vizinhança, muito mais do que na igreja. Às vezes, na igreja não tem condição da gente avaliar intimamente certas características, porque a gente está se vendo ali em alguns momentos durante a semana. Então, também ali nessa grupo de liderança, nesse estudo sobre liderança, nós estamos falando sobre a importância de conhecer as doutrinas fundamentais. Porque não se pode ter um casamento que manifesta Deus, um casamento que funciona como uma analogia perfeita do relacionamento de Cristo com a sua igreja, se o casal não conhece a Deus, e particularmente o homem, não exclusivamente o homem, mas particularmente, nós vamos falar mais sobre isso no capítulo 2. Mas o homem não pode liderar a sua casa sem a doutrina da palavra de Deus. Porque se ele não coloca as suas decisões, o seu governo,
os seus compromissos sobre as doutrinas da palavra de Deus, o que vai acontecer? Isso vai ficar no vazio? Não vai. Se ficasse no vazio já era ruim, já estava errado, mas nem isso acontece. O que vai acontecer é que ele vai colocar os seus próprios pensamentos no lugar. Isso é inevitável. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou que quando um espírito mau é expulso, a casa lá não fica vazia, não. Ele vai voltar e vai trazer outros 7 para ocupar. Então, sempre quando eu estou falando sobre, conversando com famílias da igreja, nas visitas pastorais, sobre comportamento, eu sempre repito isso. Não adianta você orar a Deus e achar que se livrou de um comportamento se você não preenche o lugar com alguma coisa nova. Tem que preencher. A palavra de Deus também ensina isso. Aquele que roubava não roube mais, mas agora trabalhe. Então não é suficiente você parar de roubar o que era ladrão. Ele tem que trabalhar, ele tem que preencher esse espaço que foi antes ocupado pelos vícios. Ele tem que preencher agora com comportamentos compatíveis com a nova vida cristã. Mesma coisa o conhecimento. Se nós temos um conhecimento errado, um pensamento errado, nós temos que trabalhar para se livrar desse pensamento, mas temos que preencher esse vazio com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus. Então, o casamento tem que estar encharcado da palavra de Deus. As doutrinas têm que ser realmente o fundamento, o guia. Eu não posso tomar uma decisão na minha casa, senão é uma decisão que eu posso dar o amém por estar fundamentado na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, ele vai trabalhar. Você pode olhar no índice aí, fundamento, a doutrina do pacto, companhia idônea, crianças piedosas, proteção sexual. Ele vai trabalhar vários aspectos de doutrina, mostrando a importância da teologia dentro do lar, no casamento. Mais uma vez, só deixando claro que se vocês ouvindo ou tendo pensamentos, podem já ir interagindo e fazendo seus comentários lá na transmissão, tá certo? Segundo ponto é a estrutura de liderança. A gente vive numa época onde hoje se fala sobre igualitarismo, né? A palavra em voga é igualitarismo. Então, homem e mulher como iguais. E tem sido desprezado todos os aspectos da diversidade entre homem e mulher. Não consideram mais a diferença naturais, fisiológicas, psicológicas, a estrutura do próprio organismo que um e outro recebeu. O homem tem naturalmente mais massa muscular, mais adaptado ao serviço mais pesado. A mulher recebeu um útero para gerar filhos, o que não foi dado ao homem. Essas diferenças estão sendo desprezadas. E então, eliminadas essas diferenças, colocadas como igualdade, quebra toda a estrutura que foi estabelecida lá no princípio da criação. O nosso Deus estabeleceu no princípio uma complementação entre homem e mulher. Isso não significa que o homem seja mais espiritual que a mulher, nem que seja superior diante de Deus do que a mulher, não, porque o apóstolo Paulo também vai dizer que homem e mulher são um em Cristo Jesus, fazem uma unidade em Cristo Jesus. Mas no que diz respeito ao governo e à liderança do lar, Deus estabeleceu uma ordem. E fazemos bem quando seguimos essa ordem, quando a gente se julga mais sábios do que Deus, alterando essa ordem, tentando estabelecer uma nova ordem, que é uma palavra do momento também, não é? Essa nova ordem, diferente daquilo que Deus colocou, não pode alcançar a bênção e o favor de Deus, porque não vai ao encontro da palavra de Deus, em obediência, em submissão à palavra de Deus. Então, por mais difícil que seja, porque nós vivemos numa geração que não tem aprendido isso, e infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, isso não tem sido muito fortemente ensinado, e muitas famílias não têm aprendido isso. Casais que estão contraindo o casamento sem o entendimento dos papéis de cada um, sem o devido acompanhamento da sua liderança. Muitas vezes esses casais, nos primeiros momentos do casamento, já começam a entrar em conflito. Por mais que eles eram dois pombinhos apaixonados, mas essa paixão não é suficiente para suportar os conflitos, as diferenças, as tensões que surgirão entre eles, particularmente por não ter aprendido suficientemente bem o significado de um casamento, o propósito do casamento, as responsabilidades
de cada um no casamento. Então, é necessário fazer isso. É necessário que tenha realmente um bom entendimento da estrutura. Então, em oposição à palavra igualdade, né, que nós temos ouvido bastante no dia de hoje, então devemos pensar mais em complementação. A mulher complementa o homem. Isso é importante porque o homem não é capaz, simplesmente não é capaz de cumprir plenamente a sua vocação sem a esposa. E a esposa não é chamada a cumprir o mandato cultural sem o seu esposo, fora do seu esposo. Obviamente que tanto homens como mulheres têm muito a fazer para o reino de Deus e podem cumprir o mandato cultural naquilo que é cabível a cada um deles enquanto solteiros. Isso não significa que então só os casados cumprem mandato cultural, mas como homens e mulheres solteiros e viúvas, eles podem sim usar a sua vida para se dedicar a Deus, e de vez em quando isso pode ser até recomendável. O próprio apóstolo Paulo chega a falar sobre, por causa do pecado, melhor até que não se casem. Isso pouparia de muitos sofrimentos, especialmente aqueles que querem dedicar uma vida ao Senhor. Mas é no casamento que o mandato cultural pode ser elevado a um nível de cumprimento maior, porque inclui, entre outras coisas, a cooperação, a geração de filhos para a continuidade da Igreja de Deus nesse mundo, gerando filhos que vão servir a Deus, que vão ser mais um agente do reino de Deus nesse mundo. Então a estrutura do casamento precisa ser seguida para que realmente possamos desfrutar da bênção de Deus. No terceiro capítulo, então, ele fala sobre deveres e privilégios. Isso é bem interessante, hein? Eu nas conversas, nesse momento eu estou em conversa com 2 casais que estão namorando para futuro casamento, e nas conversas que a gente tem, uma vez por mês, a gente trata sobre vários assuntos, e, por exemplo, nesse ponto, deveres e privilégios. A gente, infelizmente, no mundo eles estão desprezando o casamento e eles estão buscando satisfazer as suas necessidades fora do casamento, sem casamento, e se envolvendo em prostituição, em todo tipo de nojeira, de orgia e fornicação. E eu nem quero mencionar isso. São homens e mulheres que estão entregues ao pecado, se não se arrependerem vão para o inferno. Mas falando sobre crentes, sobre filhos e filhas de Deus que querem servir a Deus, mas reconhecem que não conseguem servir a Deus sozinhos, precisam de um companheiro. Isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. Está dentro do mandato cultural. O casamento, buscar. O apóstolo Paulo coloca o casamento tanto como uma bênção para o cumprimento do mandato cultural, como também como um remédio para a incontinência. Então, isso não é problema, não. Então, ele diz, se não consegue se controlar, casem-se. É melhor casar do que ficar se queimando. Então, é um bom conselho, é um conselho pastoral. Que você não deve ficar se queimando, mas deve se casar. Então, o casamento, você vai cumprir o mandato cultural, mas você também está buscando por causa de uma necessidade e usando como remédio. E é um remédio bíblico. Não devemos rejeitar isso. Mas nós devemos ter muito cuidado ainda, porque entrando em um casamento, nós devemos estar bem conhecedor dos nossos compromissos. Porque se eu deixo que o desejo que está me levando a procurar um companheiro ou uma companheira dominar a minha vida de tal maneira que me segue quanto às minhas responsabilidades, sabe o que vai acontecer? Eu vou entrar no casamento com as cobranças da minha parte. Eu estou entrando porque eu preciso, eu sinto desejo, sinto necessidades. Então eu estou buscando o casamento porque eu preciso ser suprido. Então eu vou entrar no casamento com essa exigência. Enquanto que no casamento nós temos direito, mas a Bíblia não fala sobre esse direito em termos de o nosso direito de exigir, de cobrar.
mas fala sobre o nosso direito, lá em Coríntios 7, Paulo fala sobre isso, fala do nosso direito enquanto responsabilidade do outro de suprir as minhas necessidades e pagar. Paulo até fala isso, cada um pague ao outro o que lhe é devido. Então, no casamento, minha esposa tem direitos, eu tenho direito, mas eu não reivindico o meu direito. Eu pago o direito da minha esposa. Da mesma forma, ela não reivindica o seu direito, mas ela paga o que eu tenho direito. Então, quando o casamento funciona sobre essa base, se realmente eu não estou preocupado em exigir a minha parte, mas em suprir a parte da minha esposa, e se do outro lado, pela graça de Deus, ela está procurando fazer a mesma coisa, então os deveres do casamento são recompensados com as bênçãos e os privilégios do casamento. Então, isso tem que funcionar, porque essa é a analogia com Cristo. Porque em Cristo, nós somos chamados ao serviço de adoração, de obediência, de culto a Deus, de serviço a Ele, e nós somos recompensados com as bênçãos de Deus na aliança, porque Deus não deixa sem resposta a nenhuma das obediências que o povo de Deus lhe presta. De jeito nenhum, na relação pactual entre Deus e o seu povo, Deus sente prazer em estar com o seu povo, em receber do seu povo a verdadeira e devida adoração. E a mesma coisa quando nós estamos, então, em obediência a Deus, não exigindo, não cobrando, porque Deus já nos fez mais do que merecemos, mas a despeito disso, Ele nos acrescenta diariamente aquilo que precisamos e até muito mais do que nós precisamos e pedimos. Isso deve refletir o nosso casamento, fazendo com que nós, olhando mais para as nossas responsabilidades, para os nossos compromissos, não cobrando, eu não diria que completamente o que é a única coisa não, mas em boa medida, os conflitos dentro do lar, muitas vezes é porque nós estamos reivindicando alguma parte, algum direito que é tirado, alguma coisa que não é feita do nosso jeito. Então, é sempre aquela coisa de não aconteceu do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que era melhor. Então, a minha parte foi prejudicada, e essa cobrança, essa exigência pelo direito que tem, é que acaba prejudicando o relacionamento. Então, em nome de Cristo, aprendam isso. Você que já está no casamento, você que está entrando no casamento, não entre no casamento pensando na sua parte, pensando no que você vai receber, porque o que você vai receber, você deve receber como privilégios do casamento, e não você deve reivindicar como seus direitos. Se os dois aprenderem essa verdade e os dois procurarem aplicar essa verdade, isso vai funcionar muito bem. 4, amor verdadeiro. Então, aqui, interessante porque na Bíblia, a palavra amor e o conceito de amor, porque no Novo Testamento tem várias palavras para amor e são palavras que dão certas características particulares ao sentimento e ao compromisso também. Mas quando a Bíblia usa essas palavras, usa mais no sentido de compromisso e não de sentimento. Porque de vez em quando o sentimento pode falhar, mas o compromisso permanece. Por exemplo, quando nós falamos sobre o culto, obviamente que a nossa ida ao culto deve refletir o nosso amor a Deus, deve refletir também a nossa necessidade de estar ali, de receber aquilo que a nossa alma precisa, e também um princípio de obediência. Porque de vez em quando eu posso estar num dia muito fraco por causa de pecados, de releixo meu, e realmente naquele dia eu não estou com prazer, não estou desejoso de ir para a igreja. Isso eventualmente pode acontecer na vida de um crente que está passando especialmente algumas dificuldades. Então aquele amor que era visto em outros momentos pode ser que não seja visível naquele momento. Então, como é que eu vou na igreja se eu não estou com prazer? Então, o prazer é a única fundamentação para nós irmos ao culto? Não, porque nós também precisamos.
Porque se eu estou com um problema, o remédio para o meu problema não está em casa, não. O remédio para o meu problema está lá. Então eu também vou para a igreja porque eu preciso de estar lá, preciso ouvir a palavra de Deus, preciso ser repreendido por ela, preciso ser corrigido por ela e até ameaçado por ela nos meus pecados, mas também consolado nos momentos de aflição, animado. E também eu preciso atender a convocação para o culto. Eu tenho que estar lá porque Deus me chama. Não é só uma questão de eu querer estar lá e de eu precisar estar lá, mas de Deus me chamar. Então eu vou para lá, eu posso não estar querendo, posso achar que não preciso, mas ainda tenho que ir porque Deus chama. É ordenança, é mandamento. Então no casamento, os compromissos de amor que nós somos chamados a mantermos, não é fundamentado em um sentimento. Porque se fosse fundamentado em um sentimento, em vários momentos esse sentimento foge um pouquinho, por causa das tensões do casamento, ou antes ou dentro do casamento, certas divergências de opiniões, discussões, desânimos. Às vezes as circunstâncias causam afastamento que podem levar realmente ao esfriamento desse sentimento. Então, a minha obrigação para com a minha esposa, ou da mulher para com seu esposo estiver fundamentada em um sentimento, isso vai falhar em algum momento. Então, a Bíblia não trata como um sentimento meramente. Com certeza inclui um sentimento, porque inclui o prazer, a alegria, mas também o compromisso. Mesmo quando eu não tenho um sentimento forte de afeição, ainda tenho o dever de fazer o bem. Jesus aplicou isso, por exemplo, em Mateus 5, no Sermão do Monte, quando falou sobre os nossos inimigos. Sendo bem sincero, irmãos, alguém que lhe cause um grande mal, por exemplo, roube a sua casa, mate um familiar, estupre um membro da sua família, ou de outra forma cause danos terríveis a você. Você vai ter um sentimento de afetividade forte por essa pessoa? Naturalmente não. Deus pode fazer isso, o Espírito Santo pode operar isso, mas naturalmente não. Mas isso não elimina o seu compromisso para promover o bem dessa pessoa. Se ele tiver que ser punido até com a morte, que ele seja como parte da execução da justiça. Isso é para a glória de Deus. Mas até que isso seja feito, e até durante todo o processo, nós ainda temos que promover o bem dessa pessoa. Nós não temos direito de nos vingarmos dela. Da mesma forma, os nossos compromissos. Então, não é com base nos sentimentos, porque os sentimentos podem falhar, mas com base no compromisso, na responsabilidade, no dever. Então, temos pais que têm filhos, pastores, oficiais da igreja, homens da igreja, famílias da igreja, que estão olhando para jovens, estão percebendo fraquezas, devem procurar, devem conversar, os mais velhos instruindo os mais novos, oficiais estando próximos dos seus membros, para realmente orientá-los quanto a isso. Porque não podemos deixar que eles entrem em um casamento somente por causa da paixão. A paixão é uma coisa boa, é gostosa, é uma delícia no relacionamento, não é verdade? Esse ano, estou fazendo 25 anos de casado. Vamos ter bodas de prata esse ano. É uma grande bênção. Mas o sentimento de amor que a gente tem um pelo outro hoje é muito mais forte do que aquele sentimento que a gente achava que era o mais forte. Porque a gente achava que aquela paixão ardente inicial que fazia com que os dois queriam estar juntos o tempo todo, achava que aquilo era a coisa mais forte, mas não é não. Porque aquilo ali facilmente pode ser vencido por dificuldades. A gente vê muitos exemplos disso. Mas depois que o amor está fundamentado no compromisso, na dependência, na interdependência, esse amor não é vencido mais muito facilmente, não. Não é vencido, não. Embora ainda precisa ser cultivado, mas não facilmente será vencido, não. Disciplina. 5. Aqui é interessante. Tem um livro publicado pela Fiel, talvez você conheça também, que tem um título interessante, que é Quando Pecadores Dizem Sim. Eu li esse livro 2 vezes, achei muito interessante. Porque ele está sempre voltando ao ponto de partida, em que é título do livro, que nos conflitos, cada um, homem e mulher, deve sempre lembrar que no altar eles não disseram sim ao príncipe encantado. Ainda que alguns tenham uma fantasia, talvez em vários casamentos, tem alguma história antes do casamento que meio que soa como
um conto, né? Uma fantasia. Mas o ponto é que quando estavam no altar dando sim um para o outro, estavam dando sim para outro pecador. Então, por que se surpreender tanto quando ele falha ou quando ela falha? Por que quando ele falha ou ela falha, trata como se fosse uma coisa absurda? Como é que ele pôde fazer isso? Como é que ele pôde? É um pecador. Você casou com um pecador. Você não pode esquecer isso nunca. Então, em Mateus 18, o Senhor coloca princípios importantíssimos ali para nós lidarmos com questão de disciplina. Em nossa igreja, nós valorizamos muito a disciplina cristã. Não apenas a disciplina no processo formal que envolve o conselho da igreja, mas já mesmo entre os membros da congregação, estimulando os membros a procurarem um ao outro no princípio de qualquer conflito. Qualquer divergência, desde o princípio, procure seu irmão, trate com ele, e com oração, busque com amor, para que aquilo seja resolvido ali. No casamento, então, cada vez que tem uma divergência, não espere que a sua esposa ou seu esposo venha lhe pedir perdão. Não espere. Mesmo que você se julgue que você é o certo. Porque às vezes é isso, hein? Não, mas eu não fui eu que foi ela que errou, foi ele que errou, ele que veio pedir perdão, ela que veio pedir perdão, não é? Mas você vai se surpreender lá em Mateus 18:15, que Jesus disse, se teu irmão pecou contra ti, vai a ele. Veja que Jesus conhece a inclinação da nossa natureza humana. Ele não deixou, e já que foi seu irmão que pecou, então se seu irmão vier até você, receba-o. Não, Jesus colocou a responsabilidade sobre cada um de nós, de não esperar. Ele pode ter falhado, ela pode ter falhado, mas nós temos a responsabilidade de procurar. Eu sei que isso não é tarefa fácil, e eu não estou me colocando aqui como alguém que não luta contra isso, hein? Porque quando eventualmente tem qualquer divergência, e a gente fica... isso hoje é muito menos do que já foi no passado entre nós, é verdade. Mas você fica naquela... Aconteceu alguma coisa e você vai ficar esperando, vai passar mais um dia com aquele distanciamento um do outro, ou evitando... tem que procurar, tem que vencer isso. Isso não é humilhante, não é vergonhoso, não. Isso é humildade, isso é honroso, isso promove amor, isso promove união, promove aprofundamento na comunhão entre o casal. Tá bom? 6. Tentações, ajudando uma ao outro. Então ele vai tratar isso de diversas maneiras também aqui no livro, Douglas Wilson, mas eu estou destacando isso aqui porque é verdade que inevitavelmente nós teremos tentações, hein? Não tem como evitar isso não. Mesmo a mulher que é uma mulher do lar, que está dentro de casa, ela ainda terá tentações. Ela terá, a sua mente não estará livre. Ela de alguma maneira terá contatos com pensamentos de outras pessoas, ou vendo na televisão, na internet. Então, os perigos são reais, não devemos nos iludir. O homem talvez, ou a mulher que trabalha fora, ela está exposto de uma maneira mais pessoal a essas tentações, porque enquanto você, pelas imagens da televisão, da internet, você talvez vai ser inclinado à pornografia, de vez em quando há encontros secretos que são perversão também, estão desprezando a pureza do sexo. Mas quando você realmente está fora do ambiente do lar, você está em contato com outras pessoas, isso realmente talvez seja, não no sentido da pornografia, mas no sentido da prática sexual, é mais perigoso, porque você está tendo contato, e esses contatos podem acabar quebrando os limites gradativamente. Essa semana eu estava conversando aqui na mesa com a família, mencionando isso. Um homem ou uma mulher no trabalho permite que o outro fale uma piada e ri, depois a outra pessoa já chega mais próxima e toca nela e ela não faz nada, daqui a pouco alisa o cabelo, daqui a pouco começa a falar perto do ouvido e começa a dizer coisas. Então realmente muito difícil. Nós vivemos num mundo caído e essas coisas acontecem e a gente não deve se iludir achando que não, lá no trabalho minha esposa está tudo muito bem. Ela pode estar sendo uma mulher fiel, mas as tentações estão acontecendo. O marido pode ser um marido fiel, mas as tentações estão acontecendo. Então,
não temos como evitar completamente, porque especialmente os homens têm de sair para trabalhar e eventualmente até mulheres têm de sair para trabalhar quando é necessária a complementação no orçamento do lar, mas nós devemos realmente proteger esse ambiente. Então, começando com o nosso lar, o ambiente dentro do nosso lar deve ser um ambiente protegido. Homem e mulher devem proteger a si mesmo e um ao outro dessas tentações o quanto for possível. E no demais, deve, com oração, buscar que o Senhor realmente proteja o seu esposo e a sua esposa. Porque não estamos em lugar de Deus para protegê-lo em todo lugar, de todas as maneiras e nos pensamentos. Mas, por exemplo, quando homem e mulher em casa estão cumprindo aqueles passos anteriores, aqueles compromissos anteriores que falamos, e quando o homem está promovendo a mulher está promovendo o seu esposo, e estão oferecendo oportunidade um ao outro de realmente se aprofundarem. Então isso vai proteger. E o próximo ponto até, intimidade, também entra aqui, eu já vou antecipando aqui, porque homem e mulher de fato deve buscar aproveitar intensamente, de forma bíblica, os momentos íntimos. Então, o momento da intimidade, temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes o homem ou a mulher estão se procurando, às vezes somente para a questão de satisfação momentânea, quer dizer, é aquela vontade e mata-se a vontade. Enquanto que não, que a intimidade é realmente para promover um ao outro, para encher um ao outro de alegria, de gozo no Senhor. É um momento tão lindo, tão bonito, irmão, que é uma coisa que talvez eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Até alguns anos atrás eu ouvi um pastor mencionando e eu disse, rapaz, isso realmente é importante. Não trate o momento da intimidade como se Cristo estivesse do lado de fora da porta, como se fosse um ato vergonhoso, como se não tivesse espaço para Deus. Pelo contrário, coloque uma cruz no seu quarto para dizer, Cristo está aqui, Ele está olhando para nós e Ele está tendo prazer no fato de que o homem e a mulher estão se alegrando naquilo que foi Deus mesmo quem deu para o nosso próprio bem. Então, quando eu estou juntando agora o 6 e o 7 com intimidade, para mostrar como a intimidade fortalece o ambiente e protege o ambiente para as tentações que inevitavelmente vão acontecer. Então, quando isso está acontecendo de modo maravilhoso, protege homem e mulher. Porque quando estão lá fora, diante das tentações, eles podem se lembrar de como Deus tem abençoado o seu casamento com sua esposa, com seu esposo, e ele não quer comprometer esta bênção de jeito nenhum. Então, Satanás está repreendido em nome de Jesus. Aí sim, porque ele está apelando para aquele que foi testemunho no momento em que eles estavam tendo os seus momentos de intimidade. Isso realmente deve estar bem presente na nossa vida. Então agora 8 e a gente encerra com 9. Filhos. A gente vive numa época de não filhos, hein? É a época que a gente vive. Os casais não estão pensando em ter filhos. É claro que existe as situações onde o casal está talvez adiando um pouco, porque eles casaram em um momento onde algumas coisas não estavam completamente ajustadas, e talvez financeiramente, às vezes trabalho, estudo. Realmente tem essas coisas, e eu estou falando só de modo geral, porque eu mesmo não gosto de tratar casos particulares, porque eu acho que como pastor a gente tem que visitar cada família e tem que lidar com cada família. Cada família tem suas particularidades. Então mas a gente vive num mundo que realmente não cultiva a geração de filhos. Casais que não querem ter filhos. Casais que no máximo têm um filho. Apartamentos que só tem um quarto. Apartamentos que só tem 2 quartos. Não tem mais aqueles apartamentos grandes de vários quartos e casas também. Tudo é construído hoje visando famílias pequenas. Então, o padrão que é imposto sobre a sociedade secularizada é onde você não tem mais aquela ideia de uma mesa rodeada. E essa imagem não funciona mais muito bem em muitos lares. Então, a gente tem no Salmo 128, Salmo 127 e 128, são 2 salmos que estão bem ligados, e que mostra realmente a bênção da família, né? A providência de Deus na família e a bênção que advém do casamento, do amor entre o marido e a mulher e também dos filhos. Então a mulher como
o Salmo 128 vai dizer, a mulher como árvore frutífera, e os filhos como os galhos das oliveiras. Então, você imagina aquela cena, aquele quadro na sala assim, com uma família, uma mesa grande, homem, mulher e os filhos rodeando. Não, hoje você não teria essa fotografia, não. Hoje você teria uma fotografia com mesas vazias, uma pessoa sentada, talvez o casal solitário, quem sabe um filho ali sem saber o que faz no meio dos dois. Então isso é o mundo. E a geração de filhos é parte do mandato cultural. Dito isso, acrescentar uma palavra àqueles casais que ainda não têm filhos. Muitos deles estão lutando para ter filhos e até hoje Deus os tem privado de geração de filhos. Que eles também se consolem no Senhor. Se tiver na vontade de Deus concedê-los, Deus ainda vai fazer. E a gente tem um caso na igreja formada lá de Fortaleza, que eu acho que já tem mais ou menos 10 anos que eles estão casados e tentando ter filhos e não conseguiam. E teve o primeiro filho agora. Que alegria! Mas também conheço um casal que tentou várias vezes, não conseguiu, que adotou inclusive já 2 crianças. Mas também dizer para cada família que não tem filho, que na igreja faça dos filhos da aliança os seus próprios filhos. Nós ensinamos na igreja que o meu filho não é só meu filho, não. Porque se ele tiver ali na igreja mesmo, ou na rua, em qualquer lugar, e um membro da igreja vê que ele está fazendo algo que não é correto, eu ensino que ele tem todo o direito e compromisso. Deve advertir o meu filho como se fosse o seu próprio filho. Porque nós estamos em aliança no povo de Deus. Nós somos a família da fé. Embora nós temos os compromissos primeiros, como cabeça de nossos lares, mas nós estamos em um relacionamento fraternal. Nesse relacionamento fraternal, os meus filhos são filhos dos demais membros da congregação e eu sou pai dos demais filhos da aliança que estão na congregação. Eu jamais vou deixar de adverti-lo porque ele é filho do outro, não é o meu filho. Não. Na aliança nós somos uma família e temos que cuidar um dos outros e promover uns aos outros. Então, esses irmãos que não têm filhos podem se consolar com os muitos filhos da aliança que Deus tem colocado na congregação. E é muito bonito quando a gente começa a ver crianças na igreja. Inclusive, durante o culto, nós não temos a prática de tirar crianças do culto. E de vez em quando nós ouvimos o choro de uma criança no culto. Isso deve ser motivo de louvar a Deus, de se alegrar. Nós temos vida no culto. Crianças estão ali. Pais, crentes estão tendo filhos para o Senhor. E estão trazendo esses filhos para aprenderem junto com eles a doutrina da palavra de Deus. Isso é realmente uma grande bênção. Não devemos ter um pensamento mundano acerca dos filhos, achando que para ter filhos eu tenho que ter bom emprego e eu só posso ter filho se eu puder colocar numa escola particular boa, eu só posso ter filho se eu puder dar a ele os brinquedos mais caros, eu só posso ter filho se ele puder comer as melhores comidas, tiver o melhor hospital. Não, isso não é a prioridade, não. Obviamente que todo pai vai procurar o melhor para o filho, e isso não tem problema, isso não é errado, não. Mas eu preciso preparar o meu filho para Deus. Isso é a coisa mais importante. Às vezes tem pais que estão fazendo festas na formatura dos filhos, e eu tenho a decepção de ter presenciado isso. Na formação do filho, na formatura, fez uma grande festa. No dia da profissão de fé, não teve nem um bolinho. O que está valendo mais para essa família? Será que será surpresa se esse filho depois realmente desprezar o Senhor? Porque claramente essa família está dando muito mais ênfase à formação secular do filho do que ao seu serviço a Deus, na formação de um homem ou de uma mulher de Deus para servir bem em um futuro casamento, para estruturar bem o seu lar e para servir bem no reino de Deus e na igreja de Cristo. Isso não foi o caso. Então não podemos imaginar que isso vai ser tão diferente. Isso realmente seria uma lástima. Mas, infelizmente, isso tem acontecido, irmãos. E se, em nome de Cristo, se isso realmente tem passado na sua mente, se você não tem percebido que tem valorizado muito mais a formação do seu filho, a vida do seu filho, do que o serviço dele a Deus, misericórdia, viu? Misericórdia. Porque isso é um grande desprezo a Deus. E você está realmente colocando o seu filho em um caminho muito perigoso. Você pode realmente derramar muitas lágrimas lá na frente. Inclusive de arrependimento, lamentando por isso. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, abra o seu olho, não faça isso. Para terminarmos, eu não vou entrar, porque isso aqui realmente pede um programa, quase tudo aqui pede um programa à parte, mas especialmente divórcio e novo casamento. Mas porque isso também é um assunto que eu gosto de tratar de modo mais particular, mas tem princípios gerais que a gente pode apresentar. E os princípios gerais, o primeiro deles é que Deus não criou o homem e mulher para estarem só e os junta. E ao juntar, Deus não quer que separe. Esse é o primeiro princípio, não quer. Não adianta o homem justificar que aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Ele me traiu, ela me traiu. Isso acontece, o pecado causa isso mesmo. Mas o ponto é que Deus não nos criou para nos separar. Isso é pecado contra Deus. É quebra dos compromissos do casamento. Mas é lamentável, é triste como homens e mulheres, às vezes, quando passam por esse tipo de problema, parece a primeira coisa que vem na mente é divórcio, é o remédio. Eu não sei de onde tirou esse remédio. Porque Jesus claramente ensina, mesmo quando, na época de Moisés, por insistência do povo, Deus consentiu e ainda consente, Jesus também consentiu a quebra do casamento, no caso da infidelidade, mas isso por causa da dureza do coração. Não porque isso é uma coisa aceitável. O divórcio é para ser odiado. Infelizmente, pessoas já estão entrando no casamento com aquele pensamento que assim não der certo, se separa. Eu oro a Deus para que funcione, para que dê certo, mas se não der certo, tudo bem. Isso já é um pensamento pervertido. Um casamento já está começando capenga. Numa cadeira de 3 pernas, uma tá menor, então já está troncho. Não pode. Deus odeia o divórcio. Jesus disse a mesma coisa. Não foi assim que o Pai estabeleceu desde o princípio. Então, por causa de o homem, na dureza do seu coração, admitir o divórcio, então ele começa a buscar todo tipo de subterfúgio para justificar o seu divórcio. Então, é possível, biblicamente, que no casamento, quando realmente há uma traição, é possível que não seja, que não consigam mais conviver juntos, infelizmente, por causa da dureza do nosso coração. De um lado, porque o outro, às vezes, quer persistir no seu pecado, não se arrepende, e do outro lado, porque a parte ofendida não quer perdoar, não consegue perdoar. Isso é muito difícil, eu reconheço, é muito difícil. Mas o princípio é perdão. O princípio é arrependimento daquele que cometeu o erro. E o princípio é perdão da outra parte, porque é assim que Cristo faz conosco. No seu relacionamento com a igreja deve se arrepender dos seus pecados, e Cristo sempre recebe o pecador arrependido, não despreza o pecador arrependido. Mas veja que na nossa analogia de Cristo com a igreja, a gente não consegue manifestar em nosso casamento, muitas vezes, aquilo que deve ser conforme a analogia do casamento de Cristo com a igreja. Então veja que é um problema nosso, um problema de fraqueza nosso, de pecado nosso. Então, não devemos começar admitindo possibilidades, porque essa coisa de admitir possibilidades é mais uma artimanha da nossa natureza para tentar justificar os nossos pecados, quando a gente deveria se arrepender e admitir. Até quando um homem ou uma mulher não consegue conviver junto por causa da traição do outro, se ele tem que se separar, ele deve fazer isso lamentando que ele não consegue conviver com aquela pessoa mais, não consegue aceitar por causa do dano que foi causado, ou aquele que não está persistindo no pecado. Em algum momento ele deve reconhecer realmente que ele destruiu seu casamento por causa da dureza do seu coração, da persistência no seu pecado. Mas não deveria ser a solução. Então, inevitavelmente, às vezes a separação acontece, mas a busca por um novo casamento, isso é outro assunto. Então, nem todo mundo está de acordo que realmente nós estamos livres para casar mais uma vez, enquanto está vivo o outro. Eu sei que é um assunto mais delicado e mesmo nos casos em que pessoas estão casando novamente, temos de reconhecer que Cristo perdoa pecados. Lembra da mulher samaritana que tinha 5 maridos e o que tinha não era marido dela. Mesmo assim, Jesus se manifestou salvador para aquela mulher. Então,
De um lado tem uma coisa que é a tentativa de tentar justificar e mostrar que é possível, isso é bíblico, é correto. Acho que não precisa. Tem que admitir que errou. A quebra do casamento é pecado, a quebra do casamento ofende a Deus. Mas lamente, se humilhe, lamente que esteja o que acontecer. Mas confie que Deus é um Deus que perdoa pecados. Que apesar do fracasso do casamento, Deus perdoa, Deus acolhe, Deus recebe. Então, são duas coisas distintas. Eu não preciso justificar que teve que ser assim no casamento, para poder então achar que vai ter a bênção de Deus porque foi legítimo, porque foi necessário, porque não podia ser diferente. Não, eu posso lamentar, admitir meu fracasso, minha incapacidade de conseguir manter o meu casamento em união e pedir misericórdia de Deus. Então, e não logo pensar em um novo casamento. Eu estou lendo um outro livro sobre casamento, Sexualidade e Casamento, de Johann Duma, aquele mesmo autor dos 10 Mandamentos do Cleary, mesmo autor. O livro é excelente. Embora o primeiro capítulo, quando eu li o primeiro capítulo, eu parei de ler o livro, passou uns meses lá guardado, depois eu retomei, porque eu choquei-me com o primeiro capítulo, mas os outros capítulos foram muito bons. E ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz, olha, um casamento que foi vivido intensamente, conforme nós temos dito aqui até agora. Um casamento onde um tem aproveitado do outro intensamente, deliciosamente. Quando acontece, nem estou mencionando divórcio nesse caso, mas viuvez. Quando acontece a viuvez, não querem casar de novo, porque eles guardam a imagem daquele casamento abençoado, desfrutado intensamente do Senhor, como uma marca que deve ficar com ele para o resto da vida. Embora o viúvo, Paulo claramente fala sobre o casamento dos viúvos e viúvas. Mas muitas vezes eles preferem ficar assim e preservar esse estado. Porque o que ele tinha de provar em um casamento, ele já provou. E de vez em quando até homens e mulheres que se divorciaram por causa de incompatibilidade, não teve condição, não resistiu, não conseguiu preservar o casamento, mas não querem casar de novo. Querem, enquanto durou o casamento, desfrutou do casamento, tem aquela imagem do casamento e querem ficar com aquela imagem. Mas infelizmente hoje, às vezes a gente vê uma pressa para correr para um novo casamento, numa busca desenfreada por prazer, que corre sério risco de fracassar mais uma vez, porque o que está empurrando ele para um novo casamento não é o desejo de contribuir no casamento para a promoção do reino de Deus, para o cumprimento do mandato cultural, para a promoção do outro, mas é a busca pelo seu direito, pela sua parte, que fatalmente vai levar a uma nova frustração no casamento e, mais uma vez, provocar realmente tristeza ao Espírito Santo que veio habitar em nós. Que Deus nos proteja.